Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que palavra usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que foi um teólogo, um filósofo, que ajudou a Igreja a buscar vivenciar a sua fé, a interpretar a graça e o amor de Deus. Nós vemos no Evangelho hoje Jesus anunciando a proposta do reino de Deus através de duas parábolas. Na primeira parábola, a semente que cresce, nós vemos claramente que o reino de Deus é iniciativa de Deus. Deus que nos propõe, Deus que faz. Mas cabe a cada um de nós ser capazes de lançar a semente, de anunciar esta boa nova do reino de Deus. Mas, ao lançar a semente, nós devemos ter duas atitudes como bom semeador. Primeira é a atitude de acreditar na semente, acreditar naquilo que está sendo semeado, acreditar e ter convicção da boa nova de Deus, da boa nova do reino de Deus, um mundo mais justo, um mundo mais humano. É a atitude de quem acredita naquilo que está semeando. Segundo lugar, é respeitar o processo da semente. Nós, como semeadores, devemos perceber que lançamos a proposta do reino de Deus através de nossas palavras,
através de nossos gestos, de nossas atitudes de justiça, paz, solidariedade. Lançamos, mas não cabe a nós marcar o processo. A semente tem um processo próprio, que depende do terreno, depende das condições. Ela cresce, germina e faz. E eu brinco muitas vezes que se dependesse de nós, nós não respeitaríamos o processo histórico da semente. Nós já semearíamos, por exemplo, uma semente de laranja e já queríamos colher na hora do almoço, por exemplo. Não é. A semente, ela tem que ser semeada, mas tem o seu processo. É respeitar o processo histórico. É acreditar e ter também a paciência do semeador. A segunda parábola é a parábola do grão de mostarda. É a menor das sementes, mas quando cresce, seus ramos faz com que se torne a maior das hortaliças. Às vezes, pequenos gestos, pequenas atitudes vão crescer e vão germinar e se tornar grande e abrigar todas as pessoas. Gestos que fazem nascer uma vida nova para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, a partir das parábolas do Evangelho de hoje, acreditar fortemente na proposta do Reino de Deus. Sermos semeadores. O segredo está aqui. Confiar. Confiar naquele que nos envia. Confiar na sua proposta. Confiar na palavra de Deus e na proposta que dela vem. Que nós possamos ser semeadores e edificadores do Reino de Deus. Um mundo mais humano, um mundo mais justo, para que todos tenham a vida plena, a vida em abundância. Fiquemos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.